Bom dia, Cláudio Humberto, a todos que estão conosco hoje aqui no Jornal Gente. Vou pedir um pouquinho só da sua paciência, porque eu vou colocar aqui alguns números. Mas são números que eu tenho certeza que à medida que você for ouvindo, você vai sentir aquela dor no bolso e no coração. Porque são os números reais dos juros cobrados na economia do Brasil. A gente sempre fala, Copom, Comitê de Política Monetária, mantém a taxa em 15 por ano. Gente, se fosse 15, estaríamos no céu. Ontem o Banco Central divulgou quais são as taxas reais cobradas dos brasileiros, pessoas físicas e jurídicas, nas operações de crédito livre. Na média, todo tipo de crédito, tirando o BNDES, todo tipo de crédito concedido no Brasil, a taxa anual, você está sentado? 46,3% ao ano. 46,3%. É o maior patamar dos últimos 8 anos. Quando a gente divide entre pessoa física e pessoa jurídica hoje paga em média 25,2% de juros ao ano. Pessoa física, 58,7%. Isso aqui é dado oficial, porque é dado do Banco Central, e é média. Ou seja, tem gente que paga bem mais do que isso. Seguindo aqui com esses números que são até esdrúxulos. A gente, olha, se trouxer alguém que mora em qualquer outro país, sentar aqui e falar, ouça o que eu vou te dizer, a pessoa não vai acreditar. Cheque especial, juros médios no Brasil, 139% ao ano. E aquele que tem o maior, acho que deve ser o maior juros, não só do mundo, mas da galáxia, cartão de crédito rotativo, 439% ao ano. Esses são os dados reais e são os dados que indicam que hoje o Brasil tem uma taxa de juros mais alta dos últimos 8 anos na comparação com o próprio Brasil, na comparação com o mundo, tirando economias ali totalmente distrópicas, nós temos hoje a maior taxa real de juros do mundo. Quando a gente junta esse dado com outros indicando inadimplência, a gente vê o tamanho desse pepino pelo qual a gente passa hoje. São dados da Confederação de Comércio de Bens e Serviços que dizem respeito a setembro, a última vez em que houve a divulgação desse índice. Segundo a entidade, a inadimplência no Brasil, em setembro, entre as famílias, bateu 30%. 30% de gente com boleto atrasado. Desses 30%, metade tem dívidas vencidas há mais de 90 dias, aquelas que vão ficando cada vez mais impossíveis de ser quitadas. A inadimplência do tal do rotativo do cartão de crédito chega a 60%. 60%. Caiu no cartão de crédito, não sai nunca mais. Lembrando aqui, os números, esses são os números reais. Os números que a gente tem aqui na economia, que é aquela que é a controlada pelos órgãos oficiais. Selic, 15% ao ano, essa é a taxa de referência interbancária, mas não vale para nós, cidadãos. E a inflação deve fechar o ano na casa dos 4,5%, talvez até um pouquinho menos do que isso, pela queda do dólar, que tem acontecido de forma consistente nas últimas semanas. Ou seja, a inflação vai fechar dentro da meta, não dentro da meta principal, aquela meta plus, não é? A meta dos sonhos é 3%, a meta permitida 4,5%. Bem, o que está acontecendo aqui? Esse assunto é um assunto sobre o qual a gente sempre fala aqui no Jornal Gente, no Grupo Bandeirantes de Comunicação, até com um editorial que foi levado ao ar na semana passada, falando sobre como é impossível empreender e sobreviver no Brasil com esse tipo de taxa. São medidas antagônicas colocadas para o mercado e para nós cidadãos aqui, pessoas físicas, e a gente fica no meio de um tiroteio. O Banco Central segura a economia para segurar a inflação, coloca os juros nas alturas. O governo federal, que quer fazer a economia crescer para ter o que apresentar no ano eleitoral do ano que vem, joga dinheiro na economia e vê se isso reflete na popularidade do presidente da República. Um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, e nós ficamos aqui observando e perdidos no meio desse tiroteio. O governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, ontem, num evento, disse aquilo que muitos operadores do setor produtivo acham também, que os juros altos são reflexo de um governo gastador e que, para o Brasil ter jeito, vai ser necessário rever benefícios tributários
e desvincular despesas. Segundo o governador, a gente corre o risco de chegar a 2030, que está logo ali, com só 3% do orçamento total do país com possibilidade de manejamento. 97% vão estar vinculados ou a despesas obrigatórias ou a pagamentos do custeio da máquina e do funcionalismo público. Próxima reunião do Copom, Comitê de Política Monetária no Brasil, dia 10 de dezembro. E olha, baldinho de água fria aqui. No relatório da última reunião, o Copom não deu pistas de que possa baixar a taxa de juros no Brasil ainda neste ano. Agora são 8h11 aqui no Jornal Gente. Vamos para Paris? A Sônia Blota está chegando com o destaque internacional desta quinta-feira. Bom dia, Sônia.